Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido um dos livros mais estudados, debatidos e venerados da história. Mas, e se houver mais por trás dessas páginas sagradas do que imaginamos? Capítulos desaparecidos, textos ocultos e histórias censuradas. Há relatos de livros inteiros que foram excluídos, personagens que desapareceram e ensinamentos que, por razões misteriosas, nunca chegarão ao grande público. Por que esses textos foram banidos? O que havia neles de tão controverso, tão chocante, que precisaram ser silenciados? Seria eles uma ameaça às doutrinas estabelecidas, denunciados como blasfêmias contra Cristo, ou conteriam segredos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a fé e a história? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias Relevantes. Hoje, vamos mergulhar fundo nos mistérios mais sombrios e fascinantes da Bíblia. Vamos explorar as profecias não reveladas, os textos proibidos e os segredos que podem desafiar tudo o que acreditamos. Prepare-se para questionar suas certezas, reavaliar o que sabe e descobrir o que talvez nunca tenha imaginado. Os mistérios da Bíblia, uma jornada além das páginas conhecidas. A Bíblia, um livro com mais de 2000 anos de história, continua sendo o mais vendido do mundo, com mais de 100 milhões de cópias comercializadas anualmente. Mas você sabia que nem todas as Bíblias são iguais? A diferença mais evidente está na divisão entre as religiões. O judaísmo reconhece apenas o que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Já entre os próprios cristãos, há variações significativas. Por exemplo, a maioria das Bíblias protestantes, incluindo a famosa versão do Rei James, contém 66 livros. A Bíblia Católica, por sua vez, tem 73 livros, enquanto a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, seguida por cerca de 45 milhões de fiéis na África, inclui 81 livros. Nos primórdios do cristianismo, diferentes grupos religiosos utilizavam diferentes versões da Bíblia. Grupos como os cóptas ou os cristãos etíopes adotaram certos livros que outros rejeitaram. Isso nos leva a uma pergunta intrigante: qual a versão da Bíblia é a correta? Ou mais profundamente, qual coleção dos livros deveria ser considerada sagrada? Para que um texto fosse incluído em uma versão oficial da Bíblia, ou cânone, ele precisava ser reconhecido como uma inspiração divina, como a palavra de Deus. Mas quem decidia isso? A Bíblia hebraica, que compõe o Antigo Testamento, foi reunida por volta do final do século I. O Novo Testamento foi formalizado como cânone no final do século IV. Porém, desde que as Escrituras começaram a ser traduzidas para as línguas dos povos, debates acalorados surgiram quais livros deveriam ser incluídos e quais deveriam ser deixados de fora. A canonização da Bíblia foi marcada por disputas intensas. Certos livros foram aceitos porque eram considerados teologicamente relevantes, mas também porque contavam com o apoio de pessoas poderosas e influentes. Outros, mesmo sendo possivelmente precisos ou verdadeiros, foram marginalizados por falta de apoio político ou institucional. Muitas vezes, as decisões sobre o que seria considerado sagrado não eram apenas espirituais, mas também políticas e econômicas. No início dos anos 1800, mesmo versos primitivos da Bíblia, como a do Rei James, incluíam livros que mais tarde foram retirados, conhecidos como apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto ou escondido, e esses textos frequentemente traziam ensinamentos considerados secretos. Com o tempo, o termo passou a ser associado a livros que não foram aceitos no cânone oficial. Curiosamente, há mais livros apócrifos do que textos incluídos no cânone oficial, seja no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica ou no Novo Testamento. Alguns são relatos históricos que narram a trajetória de Israel após o período do Antigo Testamento. Outros são ficções históricas ou textos que alimentaram os debates teológicos por séculos. A discussão sobre quais livros deveriam ou não ser considerados sagrados é quase tão antiga quanto a própria Bíblia. Alguns dos primeiros teólogos questionaram as qualidades dos antigos textos gregos e hebraicos, levando dúvidas sobre a autenticidade de várias fontes e autores. Qualquer livro que contradissesse suas crenças era rapidamente banido, rotulado como herético.
e seus seguidores eram perseguidos. Livros eram queimados, e aqueles que ousavam acreditar neles eram condenados. Entre todos os textos apócrifos e secretos da Bíblia, um em especial se destaca: o livro de Enoque. Esse livro é considerado tão polêmico que muitos acreditam que foi deliberadamente excluído dos textos canônicos oficiais devido ao seu conteúdo bizarro e chocante. Curiosamente, o personagem de Enoque aparece nas versões atuais do Antigo Testamento, mas de forma breve como um devoto seguidor de Deus que viveu séculos antes do dilúvio. Tudo o que sabemos dele é que caminhou com Deus e misteriosamente não foi mais visto, pois Deus o levou. A teoria sugere que Enoque foi levado a um lugar especial no céu, onde recebeu revelações divinas. O livro de Enoque, provavelmente escrito em 300 a.C. e 100 depois de Cristo, foi tradicionalmente atribuído ao próprio Enoque, que teria compartilhado segredos revelados por Deus. Extremamente popular nos primórdios do cristianismo, o livro foi, em algum momento antes do século IV, excluído da versão hebraica da Bíblia e desacreditado, exceto por algumas igrejas primitivas. Mas por quê? O próprio texto pode conter pistas. Enoque previu o fim do mundo, a chegada do Messias e descreveu guerras e batalhas épicas. Uma das narrativas mais integrantes do livro é a história dos gigantes, ou vigilantes. De acordo com o livro de Enoque, os vigilantes eram anjos enviados à Terra há mais de 5.000 anos para proteger a humanidade. No entanto, em vez de cumprir sua missão, eles cobiçaram as mulheres humanas e corromperam a humanidade. Esses anjos caídos ensinaram aos humanos artes proibidas, como a fabricação de armas, a prática de magia e até o uso de cosméticos. Segundo o texto, a maquiagem teria sido um ensinamento dos vigilantes para corromper as mulheres. A união dos vigilantes com as mulheres humanas deu origem aos Néfilins, gigantes guerreiros descritos como grotescos e monstruosos. O termo Néfilin significa caídos, e esses seres eram meio anjo e meio humano. Supostamente sua presença na Terra foi tão devastadora que Deus decidiu destruir toda a humanidade com o dilúvio, não apenas para punir os pecados dos homens, mas para destruir os Néfilins. O livro de Enoque apresenta um Deus muito diferente daquele descrito nos Gênesis, um Criador compassivo que protege a humanidade em vez de puni-la. Essa visão pode ter sido vista como uma ameaça pelos primeiros líderes religiosos, que preferiam promover a ideia de um Deus irado e vingativo para ter seus seguidores obedientes e com medo. A exclusão do livro de Enoque teria sido apenas porque seu conteúdo era considerado absurdo e estranho demais? Ou havia um propósito deliberado em ocultar uma visão de Deus que desafiava a narrativa dominante? Talvez a resposta esteja em outros textos proibidos e histórias antigas que sugerem que o que conhecemos como a Bíblia pode não conter toda a verdade. Nag Hammadi, Alto Egito, dezembro de 1945. Um grupo de agricultores fez uma descoberta extraordinária: um pote de barro contendo 52 textos religiosos, escritos entre o século II e IV. Esses textos, conhecidos hoje como os manuscritos de Nag Hammadi, foram provavelmente escondidos há cerca de 2.000 anos por um grupo religioso chamado Gnósticos. Os gnósticos não formavam uma única seita. A palavra seita deriva do termo latim secta, que significa seguidor, mas os gnósticos não compartilhavam ideias em comum. Uma de suas crenças centrais era que o mundo material era inerentemente maligno. Nos primeiros séculos do cristianismo, existiam grupos com ideias que divergiam das tendências dominantes e eram perseguidos por isso. Os gnósticos afirmavam possuir uma tradição que vinha diretamente de Jesus. Para eles, Jesus ensinava que não precisávamos de intermediários, nem padres, nem igrejas para alcançar o divino. Esse princípio
se tornou um dos fundamentos da espiritualidade gnóstica. Eles se consideravam seguidores de Jesus que detinham conhecimentos secretos, além do que está registrado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Ensinamentos ocultos foram descobertos em Nag Hammadi, em textos que os estudiosos chamam de evangelhos gnósticos. Entre esses textos, conhecidos como os livros perdidos do Novo Testamento, estão o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Felipe, o Evangelho dos Egípcios e o Testemunho da Verdade. Mas, por que esses textos não foram incluídos na Bíblia? A resposta está na mensagem que eles carregavam. Os textos que entraram no Novo Testamento apresentam Jesus como o Messias profetizado no Antigo Testamento, mas havia cristãos que questionavam essa ligação ou não acreditavam nela. Esses cristãos não prevaleceram e seus textos foram rejeitados, acusados de conter erros e de desviar do caminho correto. Um bispo da época chegou a chamar esses textos de abismo da loucura e blasfêmia contra Cristo. Para a igreja primitiva, esses escritos eram uma ameaça. O cristianismo dos primeiros séculos passou por grandes transformações e havia uma tentativa constante de unificar as crenças e estabelecer uma doutrina oficial. Nesse processo, aqueles que tinham maior influência, seja por poder político, econômico ou apoio de figuras importantes, tiveram suas vozes amplificadas. Enquanto isso, ideias divergentes como as dos gnósticos foram marginalizadas. No ano 367, o arcebispo Atanásio do Egito deu um passo decisivo. Ele criou a primeira lista oficial de livros a serem incluídos no Novo Testamento e declarou que os textos gnósticos eram heresias. Em suas palavras, quem ousasse lê-los sofreria o fogo da condenação eterna. Foi um processo profundamente político, mais do que espiritual. Os textos de Nag Hammadi, com seus ensinamentos secretos e perspectivas diferentes sobre Jesus, representam uma parte fascinante e controversa da história cristã, uma história que muitos tentaram silenciar. O arcebispo Atanásio do Egito enviou uma carta aos cristãos, ordenando que se livrasse de todos os textos considerados heréticos. Ele declarou que apenas 27 livros deveriam ser preservados, os mesmos que hoje compõem o Novo Testamento. Esses 27 livros, segundo ele, eram a verdadeira fonte da salvação. Assim, iniciou-se uma campanha para destruir os chamados livros secretos. Cópias dos textos gnósticos foram queimados, destruídos ou jogados no rio Nilo. Era uma ordem da Igreja Ortodoxa, que os consideravam textos perigosos, corruptores e demoníacos. Apenas possuir ou copiar esses escritos passou a ser um crime severamente punido, muitas vezes com tortura ou até a morte. No entanto, alguém que considerava esses textos valiosos decidiu escondê-los. Foi assim que, quase 2000 anos depois, os manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos. Mas o que havia nesses textos que os tornavam tão controversos e perigosos? Seriam porque os gnósticos se opunham à crescente autoridade da Igreja Católica, cada vez mais poderosa? Ou porque os evangelhos gnósticos continham informações que poderiam abalar os próprios fundamentos da Igreja? Certamente, havia um consenso entre os bispos de que a Igreja desempenhava um papel essencial na dimensão da Palavra de Deus. Por isso, sacramentos como o batismo e a comunhão eram considerados indispensáveis. No entanto, os gnósticos discordavam. Para eles, esses atos materiais eram desnecessários e a verdadeira conexão com o divino era interna e pessoal. Entre os textos de Nag Hammadi, o mais conhecido é o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos tradicionais, ele não narra eventos da vida de Jesus, como milagres ou sua caminhada sobre as águas. Em vez disso, é uma coletânea de pouco mais de 100 frases atribuídas a Jesus, contendo ensinamentos profundos e misteriosos. Enquanto evangelhos canônicos como Mateus, Marcos, Lucas e João frequentemente citam as Escrituras e mostram Jesus cumprindo profecias do Antigo Testamento, o Evangelho de Tomé apresenta um Jesus que não menciona essas Escrituras e nem parece gostar delas ou de seus personagens. Isso sugere uma visão de cristianismo muito diferente. Alguns acreditam que os ensinamentos de Jesus podem ter sido influenciados por tradições orientais,
como o budismo. Os evangelhos gnósticos sugerem que os chamados anos obscuros de Jesus, período de sua vida não descrito na Bíblia, poderiam incluir viagens a lugares como a Índia e o Extremo Oriente. Outro evangelho que gerou grande controvérsia foi o Evangelho de Maria Madalena, descoberto em 1896 em Hakhmin, no Egito. Esses textos, atribuídos ao século II, apresentam Maria Madalena como uma figura central e íntima de Jesus, diferente da imagem tradicional de Maria Madalena como uma pecadora redimida. O Evangelho sugere que ela recebeu ensinamentos secretos de Jesus e que ele a amava mais do que qualquer outro discípulo. Em uma passagem, Pedro expressa ciúmes e raiva por Maria ter recebido informações que outros discípulos não tinham. No entanto, outro discípulo intervém e defende Maria, afirmando que, se Jesus a escolheu para transmitir tais ensinamentos, isso deveria ser motivo de alegria. Essa narrativa coloca Maria Madalena em uma posição de destaque como apóstola dos apóstolos e sucessora de Jesus, o que poderia ter sido aterrorizante para a igreja primitiva com sua estrutura patriarcal. Outro texto intrigante, o Testemunho da Verdade, reinterpreta a história de Adão e Eva. Nesse relato, a serpente do Jardim do Éden não é vista como vilã, mas como heroína, por conceder sabedoria à humanidade. O texto questiona por que Deus proibiria a sabedoria se amava tanto os humanos. Essa ideia era profundamente subversiva, pois colocava em dúvida a autoridade da igreja, que se apresentava como a guardiã do conhecimento divino. Um texto adicional conhecido como A Vida de Adão e Eva completa a história do casal após sua expulsão do Éden. Ele descreve detalhes fascinantes como o sofrimento de Adão, que envia Eva e seu filho Sete de volta ao Éden em busca de óleo santo para aliviar suas dores. O texto revela também que Adão e Eva tiveram muitos filhos, além de Caim e Abel, 30 homens e 30 mulheres, pintando em um retrato mais completo de sua vida. Esses textos, embora excluídos da Bíblia, oferecem perspectivas diferentes sobre temas fundamentais como a natureza de Jesus, o papel das mulheres e a busca pela sabedoria. 2000 anos depois, eles continuam a desafiar a narrativa oficial, levantando questões sobre o que foi suprimido e por quê. Se você chegou até aqui e esse vídeo foi relevante para você, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.